Olá, eu sou Carolina Loyola, psicanalista especialista em posicionamento amoroso e relacionamentos. E esse é mais um Amor Sem Filtros. E hoje eu estou com o tema compromisso, fé e maturidade nos tempos modernos. E para esse quadro eu chamei dois rapazes e a gente vai falar sobre esses assuntos que estão cada vez mais atuais. Meninos, como vocês estão? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Amor Sem Filtros e queria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa, né? João e Felipe, quantos anos vocês têm? O que vocês fazem? Então, com vocês. Faça a honra, meu amigo. Então tá bom. Então, galera, primeiro, muito obrigado pelo convite, Carol. Fico feliz de estar podendo compartilhar um pouco dessas perspectivas, né, da minha experiência sobre esse tema que é tão importante, né, tão atual. Eu sou o Felipe, eu tenho 24 anos. Eu atualmente estou fazendo engenharia química na FRJ, estou quase me formando. Se me chamar de novo na próxima vez, eu vou estar formado, se Deus quiser. Eu vou me apresentar como engenheiro químico. Sou noivo da Clarice e também sou catequista na Paróquia da Ressurreição, aqui no Arpoador, Rio de Janeiro. Perfeito. Então, Carol, meu nome é João Paulo, eu sou advogado, tenho 29 anos. Eu também faço esse trabalho de catequista na Paróquia da Ressurreição e eu coordeno também o grupo jovem, né, da paróquia. Sou casado, né, com Maísa. E é isso, eu acho que a princípio é isso. Eu acho que a gente vai se conhecer ao longo dessa conversa. Ok, obrigada aí pela apresentação. Então, assim, hoje eu já tinha chamado duas meninas para gravar os outros quadros comigo desse programa. E hoje eu resolvi chamar dois rapazes. E o tema é justamente compromisso. Porque, assim, a mulherada aí de casa, eu sei que já perdeu a fé nos relacionamentos, a fé nos compromissos, porque hoje em dia tá uma bagunça, ninguém mais quer se relacionar. E eu trouxe aqui dois meninos para quebrar esse pensamento negativo que você aí de casa pode estar tendo, se você perdeu a fé no amor. Então, fica aqui com a gente. Eu queria que vocês falassem pra mim, primeiramente, sobre um pouquinho assim dos relacionamentos de vocês. Por quê? Vocês são dois homens, né, com menos de 30 anos, um que já está casado, o outro que tem 24 anos, e eu vejo que isso, né, para 2025 é uma coisa muito atípica. Eu vejo que é uma coisa muito rara. Vocês conseguem me contar como que vocês chegaram a essa decisão de, olha, eu quero me comprometer, eu tô pronto para me comprometer, vamos quebrar aqui alguns pensamentos negativos sobre homens, porque tem mulher que acha que homem só quer se relacionar depois de 40, 50 anos. E não é verdade. Você quer começar, Felipe ou João? Por favor. Felipe. Posso Faz começar a honra novamente. Então, cara, na verdade, eu acho que isso foi uma noção que ela nasceu meio ao longo do tempo. Ela não teve um acontecimento que nasceu, que aconteceu e fez pensar dessa maneira. Mas você sempre teve essa vontade, assim, de se relacionar, casar cedo, ter família? Eu sei que você não tem família ainda, mas você quer, eu acho, né? Claro. Pior que eu tive. É curioso, né? Mas assim, eu acho que de alguma forma eu nunca fui muito de farra. Assim, eu sou uma pessoa um pouco mais caseira, entendeu? Mas ao mesmo tempo não é que eu não fico trancado em casa. As pessoas que me conhecem, sabe, você mesmo já me conhece um pouco, né? O João me conhece. Eu gosto de sair, gosto de tomar uma cerveja, gosto de ir até pra sair pra dançar, sair pra fazer qualquer coisa. Vida saudável de jovem, vida normal. Exatamente, mas eu acho que eu nunca tive medo dessas coisas não, sabe? Eu acho que tem um pouquinho de como a minha vida se desenvolveu em relação à religião, né? A minha relação que eu tenho com a religião católica, com Deus mesmo, me fez um pouquinho de não ter esse medo, de não ter esse receio. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, né? Também, esse medo.
Eu acredito que seja algo mais natural, né? As coisas elas foram acontecendo de forma natural. Pelo que o Felipe falou também, né? No meu caso, eu conheci a minha atual esposa, nós éramos bem jovens, né? E eu também conheci nesse ambiente de igreja. Sim. Há E quanto aí- tempo atrás tem, João, que vocês se conheceram? Olha, já tem 10 anos. Caramba, é bastante tem um tempo. pouco mais de 10 anos, inclusive. Bastante tempo. Só que nós passamos a conversar mesmo, a nos relacionar em 2020. Perdão, 2000. Vai, tem que contar. Tá aqui. Corta! Essa foi boa. A mulher tá do lado, não dá. Não pode errar. Essa não pode errar. Ah, perfeito. Então eu tava falando, né? Aí em 2021, Vocês nós começaram- começamos a conversar mais. E assim, eu percebo que hoje os homens, pelo menos a maioria dos amigos que eu tenho, eles têm esse receio de entrar em um determinado relacionamento. Exatamente. Eu, por ser católico também, assim como o Felipe, nós já assumimos alguns compromissos, algumas responsabilidades, e nós vemos também que, embora o matrimônio seja uma grande responsabilidade, que de fato nós encaramos isso com firmeza e com a confiança, aquela confiança que a gente tem, né, em Deus, de que ele abre esses caminhos, ele dá esses propósitos. Então, pelo menos, particularmente, eu tive, desde muito jovem, eu tive uma determinada liberdade, né? A minha família, ela me possibilitou criar asas muito cedo, sair do interior e aí fui pra capital, fazer faculdade. Da onde você é, João? Eu Fala sou pro pessoal de Pronto, casa. vamos conhecer melhor. Eu sou natural do Maranhão, tá? Certo. De uma cidadezinha chamada Pio XII. Uau. Isso, e bem jovem, eu já comuniquei pra minha mãe, olha, quero fazer faculdade. Ela falou, não, tudo bem, vamos fazer faculdade. E aí acabei fazendo essa faculdade na capital com um amigo. E a partir daí eu assumi mais responsabilidades, né? Responsabilidades que antes eu não tinha. Tinha outras, mas não nesse nível de morar sozinho, de ter minhas próprias responsabilidades, etc. E a partir daí eu tive que vir para o Rio, cheguei a morar em São Paulo. Então, a vida ela foi me levando para alguns lugares. E para tudo que você faz, exige coragem, né? Exato. Exige coragem. E aí nós falamos no sentido de ser cristão, nós falamos no sentido de abrir um negócio e principalmente no sentido de ter um relacionamento, de poder conviver com outra pessoa. Então, por ser alguém que eu já conhecia, né, de longa data, eu me senti muito à vontade, né, de assumir essas responsabilidades. Inclusive, eu tinha essa insegurança para me relacionar, eu confesso. Sério? Só que em relação a ela, eu nunca tive dúvida. Olha que Então, legal. quando eu insisti, inclusive, para ter um relacionamento com ela, com a Maísa. Sim. E quando ela me disse sim, quando ela me disse o primeiro sim, que ia namorar comigo, eu já tinha certeza naquele momento que eu ia casar com ela. A menos que ela não quisesse. E tinha assim, tem Boa algumas ressalva. características assim, perguntar pros dois assim, que vocês veem assim nas escolhidas de vocês, na esposa e na noiva, vocês falam, caramba, é isso aqui que de fato eu tava precisando e buscando numa mulher. Você tem isso, porque você falou que, cara, você olhava pra ela, já tinha aquela noção de que ela tinha aquelas coisas que você buscava, né? Você teve isso também, Felipe? Cara, sempre tem, né? Mas pelo menos pra mim, não sei se pro João vai ser a mesma coisa. É uma coisa muito de observação do dia a dia. Exato. Eu acho que e eu acho que o namoro tem muito disso, né? Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, interessante de se abordar, porque eu acho que as pessoas perderam noção do que é o namoro. Do que é o namoro? É tudo Né? misturado, todo mundo faz tem tudo gente- muito rápido. Tem gente que acha que o namoro é muita coisa, tem gente que trata namoro como casamento, aí tem gente que acha que namoro também não é nada. A pessoa fica né? ficando anos e não assume um namoro. Um namoro, Gente, que exatamente. isso? Né? O namoro é a fase de se conhecer, né? Então, Isso aí. eu acho que no final é muito de observar o dia a dia, de você observar e você você tem que ter noção de que quando você tá namorando, aquilo ali é um período de se conhecer e você um conhecimento da pessoa e você também tem que se autoconhecer para você saber se aquelas coisas que você tá observando são coisas que você quer tocar para sua vida. E às vezes
assim, defeitos que uma pessoa tem, que a pessoa é uma má pessoa. Não, às vezes são traços de personalidade com os quais Isso aí. não encaixam com a gente. Não né? encaixam. E teve alguns traços, assim, que você viu, nossa, esses aqui da sua atual noiva encaixam, e é isso que eu quero. Assim, o que, né, você observou que, pô, cara, decidi por essa mulher aqui. Cara, eu acho que a coisa que mais me faz, assim, realmente ter uma certa certeza mesmo de que, pô, com a Clarice vai dar certo, é que ela, assim, ela tem uma certa maneira de até me tranquilizar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim. Eu tenho uma coisa de querer ter as coisas sob meu controle e tudo mais. E ela já tem uma personalidade que de certa forma me completa nesse caso, nesse sentido. Te acalma, te traz alguma paz, E assim. me traz paz e me traz confiança, mesmo até das coisas que não estão no meu controle, né? Me faz lembrar de confiar na providência divina. E isso também tem muito a ver com relacionamento cristão, né? Que é um relacionamento que não é a dois, ele sempre tem como Deus como base. Ele tem um terceiro fator aí. Ele até tem um Deus aqui, ó. Tem até um livro que ele chama Três para Casar, se eu não me engano, é do Fulton Sheen. Gostei, vou procurar esse livro. Ó, livro 3 para casar, dica do Felipe. Dica, não vou dizer que é dica minha, que eu ainda não li, mas eu já vi muita gente que eu confio falando bem. Isso aí. Ok. Então, essa mulher te traz uma certa paz, confiança. Fica a dica, meninas, anotem aí, hein, o que os homens estão querendo. Mas eles já estão bem relacionados. Eu gosto de colocar um ponto, e isso é só um acréscimo de tudo que o Felipe já falou, que é o quesito admiração. Eu acho extremamente importante você estar com uma pessoa do qual você admira. Porque a partir da admiração você consegue construir esse amor genuíno. Sim. Sabe? Então, assim, pelo menos para mim foi dessa forma. Eu admirei muito a pessoa que eu amo hoje, que está comigo, e admiro, claro, até hoje, pela dedicação, né? Por ser ali, por ser uma boa filha, por ser uma pessoa com uma boa índole dentro da sociedade, e principalmente por seguir caminhos que eu também sigo. Que, inclusive, na época, como eu falei, eu mencionei, né? Nos conhecemos na igreja. Então, essa questão que muitos falam, que opostos se atraem, eu acho meio difícil. Perigoso. Esse eu acho perigoso. Os opostos se atraem, eu acho muito perigoso. Eu acho que os complementares se atraem. Perfeito. Mas não os complementares podem se atrair. Então, assim, no nosso caso, nós tínhamos muitas coisas em comuns. Então, a partir dessa admiração que foi construída ao longo do tempo, que também não é algo imediato, que também não é aquilo que você... Nossa, eu conheci uma pessoa hoje, será que essa pessoa já quer casar comigo? Será... Quando eu falei que eu tinha certeza que ela iria casar comigo, eu tinha certeza, eu já tinha anos que eu conhecia ela, que eu acompanhei a trajetória dela. Mas até um pouco pelo que o Felipe falou, essa coisa da observação, né? Você observar a pessoa. Exatamente. Até sem aquele olhar. Porque assim, eu acho que hoje em dia, isso que você trouxe também, Felipe, essa coisa de pular etapas. Parece que o namoro é muita coisa. A pessoa já quer viver uma vida de casado antes, ali no namoro, né? Então você já tem várias experiências, assim, muito rápido com aquela pessoa. Às vezes você ama ou se apaixona por aquela pessoa, às vezes só por uma atração física ou sexual, e não corresponde à realidade. Isso vai te cegando para muitas outras coisas que você falou que você precisa observar no outro, você precisa observar na mulher antes de se comprometer, né? Então acho que muitas vezes as mulheres elas eu vou falar da minha perspectiva feminina, né? Muitas mulheres erram muito nisso, mas também muitos homens que se deixam levar muito só pela parte física e pela parte ali sexual, e eles esquecem de olhar outras características, né? Numa mulher que vai, de fato, te complementar bem, que vai te fazer bem, que vai ser uma mulher que você pode confiar pra se ter um relacionamento sério. E aí eles caem em relacionamentos ruins, né? E aí eu vejo que dos dois lados, um fica culpando o outro. O homem culpa a mulher de que não dá mais para se relacionar com ninguém, que as mulheres estão super interesseiras, que não são interessantes, e as mulheres culpam os homens, né, por relacionamentos ruins e frustrados também que elas tiveram.
eu gostaria de acrescentar algo. Acrescenta, por favor. E aí, puxando um pouquinho do gancho do Felipe, também do seu, acho importante falar sobre isso, Aham. de conhecer o parceiro, como você Isso. mencionou no relacionamento, mas conhecer de uma forma mais profunda, sabe? É claro que eu não tô falando que você vai conhecer a pessoa em um dia, no outro vai perguntar quantos filhos ela vai Sim. querer ter. Né? Exato. Não é sobre isso, mas é sobre você tá disposta a seguir um matrimônio? Você está disposta a casar, Isso né? Conforme os planos que você tem também, etc. Aí você, sim, pode falar sobre filhos, sim, você pode falar sobre questões profissionais, questões morais. Então, assim, você precisa ir fazendo essa lapidação, né? E lapidando Com ali o seu certeza. relacionamento para você ter garantias de que vai ser um relacionamento enraizado, Exato. concreto, e não vai ser algo superficial baseado no prazer ou baseado mesmo em uma paixão momentânea. Uma paixão momentânea, que é aquele relacionamento com propósito, né? Você sabe pra onde estão indo. Eu acho que é justamente isso. Hoje em dia as pessoas se frustram muito porque elas começam a se relacionar sem saber o que elas querem, sem saber o que o outro quer. Poxa, olha só, eu sou uma mulher de tal idade e eu quero casar e ter família. Mas às vezes eu tô indo, desculpa a expressão, mas às vezes eu tô indo pra cama com um cara que eu conheci ali numa balada. E aí eu fico frustrada porque aquele relacionamento não vai dar certo. É justamente isso, porque não tem esse propósito, não tem esse alinhamento, né? Você não tá coerente com o que essa pessoa quer viver. Então acho que falta muito essa coerência, né, dos dois lados, né? Vocês veem isso assim, vocês como homens assim, vocês têm amigos às vezes, ou vocês mesmos já ficaram frustrados com algum relacionamento passado, sabe? Com frustração com relacionamento, eu acho que é a coisa mais natural Todo do mundo mundo, tem, né? exato. Todo mundo tem. Não, antes do meu noivado de agora, eu terminei relacionamento de 5 anos. Então, assim, frustração acontece, né? Tipo, eu acho que a primeira das coisas é a gente parar de ter medo de frustração, né? Eu também acho. As pessoas parecem que têm medo de viver. As pessoas estão Tem aquela- covardes pra se relacionar justamente por isso, né? Você não se relaciona Exatamente. mais. Então, o primeiro ponto é isso, né? E o segundo ponto é que eu acho que a gente também. Eu concordo, eu queria, na verdade, concordar com o que você falou sobre a coerência, né? A gente tem que saber. É claro coerência. que a gente pode achar R$50 no meio da rua, mas se eu quero achar R$50, eu não vou procurar primeiro no meio da rua, né? Exatamente. Não é que tenha algo de intrinsecamente errado em sair para tomar uma cerveja, Sim. para curtir com os amigos. Pô, mas às vezes não é o lugar onde a gente vai encontrar uma noiva, encontrar... Não, um ambiente propício, digamos assim, né? Exatamente. Tipo, e não é porque... então quer dizer que só as pessoas... Porque muitas vezes as pessoas gostam de colocar palavras na nossa boca, né? Então, quem frequenta esses ambientes é pessoas que não é para casar. Não é isso que eu tô falando. Não é isso, não é isso. É que às vezes, muitas vezes, a gente vai estar ali naquele ambiente, se a gente for buscar algum relacionamento naquele ambiente, muitas vezes vai ser um relacionamento que é uma coisa supérflua. Vou dar um Exato. exemplo. Eu frequento muitos desses ambientes, mas quando eu vou nesses ambientes, não é para ter um relacionamento amoroso, é para curtir com os meus Você amigos. sabe separar as coisas Exatamente. ali, né? Se por acaso entre os meus amigos acontecer de conhecer alguém, isso aí já é outra história, né? Então, tudo tem... Nada é tão preto no branco. Exatamente. Simples, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter coerência. Eu concordo muito com o que você falou. Exato. Eu também já tive, né? Já tive relacionamentos frustrados. E aí, quando você fala sobre frustração de relacionamento, você tem que entender que, aliás, a pessoa que está assistindo nós também, né? E aí, eu costumo dizer, quando eu falo isso para alguém, quando eu dou uma dica para alguém, eu tô dando uma dica também para mim mesmo. Sim, exato. Quando eu aponto o dedo para alguém, eu tô apontando 2 para mim. Eu preciso deixar isso muito claro, porque nós somos falhos, nós temos os nossos erros. Sim, claro. E estamos em constante aprendizado. É claro que nós falamos sobre várias questões que podem ajudar você a ter um relacionamento concreto, né? Um relacionamento estável, mas que um fator também super importante é você saber aceitar que o outro era um ser humano sujeito a erros, assim como você também é. Cara, Então, quando nós entendemos isso, passa a ser mais leve. Então, assim, e por que eu falo isso com propriedade, né?
Não porque talvez eu tivesse um estudo científico por trás disso, mas pelas vivências elas nos ensinam muito. E a minha vivência me ensinou bastante. Tive um relacionamento que não deu muito certo, né? Cheguei a morar com essa pessoa e etc. Cheguei a ter um filho com essa pessoa. Um filho, assim, maravilhoso, enfim, que amo bastante. Mas que devido às nossas diferenças, devido às nossas dificuldades, de entender uma ou outra, etc., acabou não conseguindo vingar. Né? E isso serviu muito de aprendizado para mim, para minha vida pós isso. Então, tem muitas pessoas que recebem uma frustração e acham que é o fim do mundo. E param nessa frustração. Frustração, que não vai encontrar mais ninguém, que não tem mais. que não é para relacionamento, que prefere ficar sozinho. Não tem mais mulher que presta, não tem mais homem que não tem presta. mais homem que presta. Exatamente. Sabe então, isso é muito real. Isso aí me fez lembrar de um ponto que eu queria trazer para cá, que é que os nossos relacionamentos, independente se a gente é religioso ou não, eles não podem ser a base da nossa vida, assim, como se eles acabarem, tudo acabou. Né? Exatamente. E ter eu tive, assim, namoricos de adolescência que foram muito mais destrutivos, não destrutivos, mas, tipo assim, me abalaram muito mais. Claro que eu era adolescente, então, né? Tem uma escala, né? Muito mais do que quando eu terminei o meu outro relacionamento, que eu tinha muito mais, sei lá, sentimento pela pessoa do que naqueles namoros mais antigos que foram curtíssimos. Mas por quê? Porque eu botava toda a minha confiança num relacionamentozinho, entendeu? Enquanto, na verdade, assim, para nós que somos cristãos, é claro que a nossa base é Deus. Mas se você... A gente não tá fazendo um podcast cristão aqui, né? Então eu tô falando para todo mundo. A nossa base tem que ser uma outra coisa. Eu também acho. Tem que ser alguma outra... A gente precisa... E isso entra muito naquela questão de... Você tem que se amar primeiro. Exato. Né? Então, quando você acaba um relacionamento, não dá para você achar que... Você vai achar que acabou tudo se toda a sua vida for aquele relacionamento. For aquilo. Todo o foco da pessoa for aquilo, né? Poxa, Exatamente. Muito legal isso que vocês trouxeram. Agora, assim, eu queria também que vocês, já que vocês falaram, né, que vocês servem lá na paróquia, eu queria que vocês também trouxessem essa perspectiva, né, de como é esse servir, o catequizar, porque vocês acabam sendo referência também, né, para outros jovens. E como é que a gente está falando tanto para um público feminino quanto masculino, mas eu tenho um público feminino muito grande. E é interessante também a gente ver homens que não têm medo, né, que são corajosos, porque até como vocês falaram, né? Hoje em dia as pessoas estão sem coragem, muitos homens estão sem coragem de se relacionar, de assumir um compromisso. E eu acho que a gente está precisando de boas lideranças, né, masculinas. A mulher mesmo, hoje em dia, ela tomou muito esse papel, digamos assim, né? Mas, assim, essa posição de ter que comandar, às vezes, porque não tem um homem forte do lado, né? E vocês, assim, dentro da igreja, como é que é isso? Assim, vocês têm muitos contatos, assim, com meninos jovens. Como é que vocês abordam esses meninos para que eles possam ser homens, assim, direitos, assim, corretos? Pode falar, meu. Fica à vontade. Não, cara, isso aí, em primeiro lugar, é o que o João falou. Quando a gente se coloca como referência, a gente inevitavelmente... Falha, né? Primeiro falha, mas também a gente tá o tempo inteiro se pondo no lugar de educar alguém, né? A gente tá educando na fé. Então, como catequista... Na fé, exatamente. Como catequista, a gente tá se pondo nesse local de educar, e a educação é um risco, né? Porque ali naquele momento você está sendo canal de alguma coisa. Nós na igreja a gente fala muito que nós somos canal da graça do Espírito Santo. Mas quando você é um professor, por exemplo, você é canal de um conhecimento que foi construído por outras pessoas, muitas das vezes, né? Então, nesse sentido, tudo que a gente fala, para cada coisa que a gente fala, essa coisa sempre volta pra gente. Porque a gente, como referência, tem que viver aquilo que a gente fala. Exatamente. Tem que dar testemunho daquilo que a gente ensina. Viver o que prega, né? Exatamente. Porque tem muitas pessoas que só pregam da boca pra fora e não fazem nada daquilo. Né? Porque, na verdade, eu acho que a maior pregação, né? Eu acho que a maior e melhor forma de catequizar é justamente com o seu exemplo.
Exato. Então, assim, Perfeitamente. eu particularmente já tive um momento, e aí eu gosto de trazer algumas histórias. Teve Pode um encontro religioso na paróquia que eu já admirei esse cara aqui há muitos anos. Ah, que legal. Muitos anos eu já admiro. Esse jeito vão achar que tu é meu esposo. pô. Não. Não, eu já admiro esse cara há bastante tempo. Então, assim, pela dedicação dele, eu acho que servir é um ato de amor, mas também é um ato de abdicações. É você se doar inteiramente, é você às vezes deixar de estar na faculdade, é você deixar de estar com um amigo, é você deixar de estar em um aniversário, é você também ficar à noite em claro, escrevendo o roteiro que você vai ter que falar amanhã, sabe? Então, assim, é uma doação, é um amor, é uma abdicação, são vários fatores. E o Felipe, tendo tudo isso, ele também tem um exemplo dele de vida. Inclusive, estamos tratando aqui sobre relacionamento, etc. E aí, quando nesse encontro estavam juntos, eu lembro que eu me emocionei bastante. Eu olhei para ele, eu falei, você é uma grande referência, inclusive para mim. Né? Uma grande referência, inclusive, para mim. Que legal. Porque ele traz essa liderança sem dizer que é líder. Sim. E mesmo a gente não tendo uma hierarquia... Ele evitou falar isso agora, você evitou falar que você era um líder, mas Pois sem bem, querer, às vezes a gente sabia, pros exato. outros. Mesmo a gente não tendo hierarquia no nosso papel, eu Isso. vejo ele como líder. Se esse cara fala, João, para aí. Menos. Nós estávamos em um bar esses dias aí com os amigos, e eu comecei a falar, João, tá bom, até aí. Tá bom. Aí eu falo, tá bom, Felipe. Verdade, eu lembrei. agora que você Lembrou, tá né? falando. Então, assim, porque eu vejo ele como uma grande liderança, Legal. como um grande exemplo. Então, para você poder catequizar, para você poder fazer um bom papel, primeiro você tem que ser um bom líder. E um bom líder não é só falando, um bom líder é agindo. É sendo a melhor pessoa que você possa Escutando ser. também, né? E detalhe, Carol, isso não quer dizer que você seja perfeito. Não, A gente tem que exatamente. entender isso. Eu sempre falo, olha, a única referência maior é Deus, filho. Exato. Entendeu? Você vai ver muita gente aqui à sua volta, muitos religiosos, assim, com bastante poder teológico, um conhecimento absurdo, mas a nossa maior referência é Deus. É claro, a gente tem outras pessoas, outros santos aqui na Terra, podemos dizer assim, que a gente procura se espelhar, né? Então, mas essa maior mesmo é justamente essa presença, esse ser, esse Exato. viver. É bem interessante isso, porque isso também me remete a gente poder estar com as pessoas certas, digamos assim, as pessoas que você vê que, poxa, que são exemplo, que vivem aquilo que pregam, né? Porque eu acho que hoje em dia faltam boas companhias. Né? Então, eu vejo que muitos jovens, às vezes, eles vão para um caminho errado justamente porque eles têm ali um amiguinho que tá levando eles para aquele caminho. Não que todo mundo é Maria vai com as outras, mas a gente está influenciando um ao outro todos os tempo dias. inteiro. Né? Então, vocês, estando na igreja, num papel de catequista, eu acho que é interessante vocês terem essa consciência de que vocês não são perfeitos, mas vocês também estão sob, digamos assim, né, o líder maior, né, que tá Certamente. lá no céu. Felipe, antes de dar a palavra para você, já notaram que eu falo bastante, né? Deixaram eu falar. Você tá se controlando bem. Pois bem, eu gosto muito de exemplos. Eu gosto muito porque exemplos, eles fazem parte da nossa vida, eles trazem bagagem. E eu, quando bem jovem, né, 16 anos, tal, eu ainda sou jovem, mas enfim, Mais eu jovem do que eu. tive uma experiência muito bonita, muito linda com Deus, assim. Eu senti a presença dele na minha vida como nunca havia sentido antes. E a partir daquele dia eu falei, eu nunca mais faço nada de errado. Nunca mais. Na minha grande Da sua cara. ingenuidade, eu falei que nunca mais eu faria algo de errado. Então, fica a dica para os jovens que acham que às vezes, quando tem uma vida religiosa, quando está numa liderança, ou mesmo quando vê liderança como uma pessoa que não falha, porque nós falhamos. É natural que haja essa falha. E essa falha que nos faz crescer, que nos faz amadurecer, sabe? Através do erro que muitas vezes aprendemos. Assim como nós vemos em alguns podcasts, os líderes, grandes empresários bem-sucedidos, eles falam, cara, eu quebrei tantas vezes para chegar onde eu tô hoje, sabe? Às vezes o cara que tá lá te falando sobre uma passagem bíblica, tá te levando a uma passagem religiosa, ele também vai dizer, olha,
ao mesmo tempo que eu tô falando isso pra você, eu tô aqui, nossa, eu tô tentando lidar com certas situações, eu errei e tal. Então, assim, você tenta se recompor e vai à E luta. às vezes você já passou por aquele erro ou aquela dificuldade que, né, aquela outra pessoa ali tá passando, o seu amigo tá passando, ou os meninos que vocês catequizam estão passando, né? Então, é muito importante ter essas referências. Inclusive, eu tava pesquisando um dado, e a geração Z, né, se voltando agora para a igreja. A geração Z que nasceu entre 1995 e 2010. É a geração de vocês. Então, eu sou millennium, tá? Então, respeita a millennium aqui. Mas... 95 ainda? Eu sou 96. 96. Vocês são geração Z. É inacreditável. Vocês são geração Z. Então... Não, eu tudo bem, né? É até 2005? É até 2010. Cara, inacreditável o João ser mesma geração Ué, que minha ele é irmã. geração Z. Não, não é que eu não, mas mesma geração que minha irmã. É muito diferente. Mas o que eu tava percebendo, né? Essa geração Z, ela está se voltando de novo para a igreja. Na Bélgica, os batismos de adolescentes e adultos quase triplicaram nos últimos 10 anos. Olha que Em Dublin, notícia o número de maravilhosa. adultos batizados na Páscoa dobrou em 2025 em relação a 2024. Em Londres, registrou o maior número de fiéis indo a missas desde 2018. E nos Estados Unidos, após décadas de queda, a identificação com o cristianismo voltou a crescer e se estabilizar. Uma pesquisa de Harvard mostrou que mais jovens da geração Z estão se declarando cristãos ou católicos, principalmente homens. Foi um dado que me chocou, porque às vezes eu vou aqui na igreja e eu acho que, nossa, tem muita mulher, cadê os homens? Isso aí E lá fora... eu acho que é um pouquinho diferente da nossa realidade. Exato. Lá fora, muitos homens estão se voltando de novo, né, para o cristianismo e para o catolicismo, porque eu acho que as pessoas estão com essa sede de referência, com sede de ter um caminho para seguir, né? Porque a gente está numa era que está tudo sendo desconstruído, digamos assim, né? Muitas vezes esses jovens não têm referência de homem, de mulher, do que é um feminino saudável, ou um masculino, né? Vem de lares, às vezes, desestabilizados. Então, acho que essa volta, né, para o cristianismo é uma sede da geração Z de ter uma referência, de ter uma ordem na vida deles. O que vocês acham sobre isso? Fala, Felipe. Não sei se vocês sentem isso trabalhando também na igreja. Cara, eu sinto muito isso, embora esses dados que você trouxe, eles... São de fora, né? São de fora, né? Se a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para os dados sobre o catolicismo, muito se fala sobre a queda do catolicismo, né? Que agora foi uma estagnação nesses últimos dados que saíram. Mas eu acho que aquela nomenclatura muito clássica de católicos não praticantes, isso é um feeling, tá? Não é um dado não que eu estou trazendo. Mas me parece que os católicos praticantes estão cada vez mais crescendo, né? Tipo, as pessoas ou se tornam... Na verdade, eu posso até expandir isso para cristãos praticantes. Porque muitas vezes o católico que não era praticante, ele vira um evangélico praticante. Ele vira uma outra denominação mais praticante. Ou então ele passa a ser um católico praticante. Isso. Então, eu acho que esses dados, eles meio que se corroboram nesse sentido. Exato. Frei Gilson botou, né? Tá botando ali foi perto ali da Páscoa, que ele botou mais de 1 milhão de pessoas em live, né? Exatamente. Então... Levando em consideração também a atualidade de pessoas ansiosas, pessoas depressivas, que nós vemos tendo hoje na sociedade, né? E aí eu estendo isso para as pessoas mais adultas também, né? Enfim. As pessoas tendem a ficar mais doentes de depressão, de ansiedades, etc. E quando você falou que encontra várias coisas na igreja, me veio muito à mente sobre propósito. Isso. As pessoas, elas conseguem encontrar esse propósito. Então, ao invés dela ser aquele católico, por exemplo, não praticante, que muitas das vezes fala assim como algumas pessoas que falam que tem um determinado time só para dizer que para se inserir em um determinado meio, essas pessoas de fato começaram a querer entender mais, querer buscar mais, o porquê disso, o porquê daquilo, por que esse cara fala com tanto amor, e aí você citou o Frei Gilson, por que esse cara fala com tanto amor, com tanta propriedade sobre determinado assunto, sabe? E com essa alegria. Então, assim, vemos que ele abdicou da vida
mundana e etc, para servir unicamente a Deus e com esse sorriso no rosto, com essa alegria. Então, isso faz com que as pessoas pensem, nossa, Exato. por que que esse cara é assim, sabe? Eu vou atrás disso, eu quero sentir isso, eu quero entender sobre isso. E acabam, de fato, encontrando esse propósito em Cristo. Exatamente. E aí a gente vê, né, que às vezes a gente acha que, nossa, ir pra igreja ou seguir, né, o cristianismo é coisa de gente velha. E a gente tá vendo que não. Muita gente jovem tá se voltando pra isso, né? Tá buscando algo mais da vida. Porque a gente, hoje em dia, a gente tem muita informação, a gente tem muita liberdade para fazer tudo, muito mais do que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, né? As mulheres conquistaram muitas coisas, a gente hoje em dia tem muito mais até liberdade sexual, mas parece que tá faltando alguma coisa ainda, né? E eu acho que a geração Z, ela tá muito em busca disso, desse algo mais que falta, que às vezes é isso, é Deus que preenche, é a nossa espiritualidade, né? Eu queria dar um último 10 centavos sobre essa Claro, questão. por favor. É que eu acho que tem duas perspectivas, tá? Dentro dessa tendência. A perspectiva católica disso é que, cara, nós acreditamos que a igreja, ela carrega uma verdade que foi revelada por Jesus Cristo. Então a verdade atrai. Ela pode ter quedas, pode balançar, mas não vai cair. Essa é a perspectiva católica. E a perspectiva um pouco mais secular, mas que não deixa de estar dentro da católica, é que a igreja, quando ela começa a ouvir, tal como São Paulo dizia, né? Analisar e tudo e ficar com o que é bom. Então a igreja começa a ouvir o que o mundo fala. E ela começa a ficar com o que é bom. Isso aos poucos faz com que as pessoas voltem a se identificar com o que a igreja fala. E não é como se isso fosse não é uma estratégia. Né? Muitas vezes, quando a gente teve o conclave agora na ocasião da morte do Papa Francisco, parece que tudo é uma estratégia, um estratagema, uma política. Claro que tem tudo essas coisas, né? Mas tudo também é uma... assim, que eu poderia ficar falando muito tempo, mas tudo se resume a gente tem uma instituição que vive há 2000 anos. Ela não aprendeu... Ela não chegou a esse ponto só fazendo coisas aleatórias, digamos assim, ao né? acaso. Ela sempre soube ouvir as pessoas. Porque Deus fala através o Espírito sopra onde quer, né? Essa é outra frase que a igreja também nos ensina. Exato. Ainda Então, mais em ela tempos... sabe ouvir também. Ainda mais em tempos de... que tudo é relativo. A gente precisa de uma verdade, né? Para seguir. E agora estamos chegando no final do programa. Queria que vocês dessem uma última dica para os jovens de casa, pode ser para homens ou para as mulheres, né? Para pessoas que querem seguir um caminho correto, achar alguém legal, né? Eu tinha anotado mais algumas coisas, né, pra gente falar, só que não vai dar tempo. Essa questão também da masculinidade, eu acho que hoje em dia os homens estão um pouco perdidos, assim como as mulheres, mas vocês, como homens, podem até falar um pouquinho disso nessas dicas finais. Do que vocês recomendam para esses jovens, para que eles possam seguir um caminho correto, um caminho com propósito, um caminho, né, uma vida que vale a pena ser vivida, mas não de qualquer jeito. Cara, eu acho que eu vou começar puxando já desse ponto que a gente acabou não conseguindo abordar, mas que eu acho importante, sobre masculinidade. Eu acho que masculinidade, ela não tem quase nada a ver com o que a gente geralmente tem a ideia meio padronizada, meio estigmatizada que a gente tem disso, né? E acaba passando muito sobre saber ouvir. Se a gente quer uma masculinidade, homens que sejam líderes, que sejam fortes, a liderança passa por saber ouvir. Então, você tem que saber ouvir sua parceira, você tem que saber ouvir as mulheres no geral, né? Ouvir a sua mãe, ouvir as suas amigas, ouvir as pessoas próximas de você. E assim, a gente tem que cultivar relacionamentos saudáveis de toda natureza. Eu acho que, pelo menos pra mim, foi naturalmente você acaba acontecendo. As coisas acabam acontecendo, sabe? Exato. Então eu acho que é isso, saber ouvir e cultivar relacionamentos saudáveis. Obrigada, Felipe. João. Perfeito. Gostei muito. Eu aprendo com o Felipe o tempo todo. Falando de masculinidade, ele tá Mais uma escutando vez, eu tô você ouvindo também. aqui, eu tô aprendendo. Enfim, eu acho que para
nesse sentido de buscar uma resistência, de buscar uma masculinidade forte, mas antes de buscar essa masculinidade forte, eu acho que você precisa ser bem resolvido, Uhum. sabe? Naquilo que você quer. Porque quando você é bem resolvido, você consegue levar uma vida mais coerente. Coerente com aquilo que você acredita e coerente com a realidade do outro, sabe? Nesse sentido. E a partir desse fator, que é muito importante, você passa a ter segurança para fazer aquilo que você quer. Entende? Então, assim, procure ser bem resolvido. Se você é solteiro, você quer ser solteiro, tá tudo bem em ser solteiro, tá tudo bem em viver, né? Sem ter alguém e buscar talvez esse propósito ou não, mas vai depender de cada pessoa. Mas se você tá em um relacionamento, então seja bem resolvido com o seu relacionamento. Seja bem resolvido consigo mesmo. Eu quero isso para minha vida, é um propósito, e lute por esse propósito. Exato. Eu acho que isso conta muito na vida de qualquer pessoa. Exatamente. O homem, aquilo que a gente falou também, né? Ele ser coerente com aquilo que ele quer viver. Porque às vezes Total. o cara quer uma mulher direita, mas ele tá no ambiente errado, né? Ele tá vivendo uma vida completamente tem é desregrada. E depois reclama, né? Depois Que não reclama. tem mulher que presta. E isso que você falou também, João, é muito interessante. Um homem que ele é bem resolvido, ele vai passar uma segurança pra mulher. E muitas vezes a mulher, ela só quer isso. Ela quer um homem que passa uma segurança emocional pra ela. Antes dessa coisa que o cara acha que a gente às vezes só quer dinheiro ou que é interesseira, não. Às vezes a mulher, ela quer uma segurança emocional. Sentir que ela pode confiar, né, naquele homem, que ele é corajoso, que ele vai ajudá-la a ter uma vida até mais fácil, que ele vai facilitar, né, a vida pra ela. Eu vou puxar um ganchinho, eu sei que ele falou que já tá acabando, mas eu vou puxar um ganchinho lá do início, quando a Pode gente puxar. falou sobre conhecer o outro no relacionamento, e talvez seja aí quando a mulher deva conhecer o seu parceiro, né? E deva conhecer qual o propósito desse parceiro. E esse parceiro, ele deva se conhecer e falar, será que eu estou disposto a assumir um relacionamento? Será que eu estou disposto a assumir uma responsabilidade? A sair da casa dos meus pais? A ter um local próprio para residir? E se vir um filho, será que eu estou Isso disposto aí. a cumprir um papel de pai? Será que eu estou disposto a casar, se for o caso, né? A casar, buscar aí Cristo no seu relacionamento. Então, você precisa se perguntar sobre essas coisas. E a partir das respostas, você vai saber o que você quer. Entende? A partir das respostas, você vai ter certeza se você vai querer seguir aquele caminho ou não. Exato. E até pra você, pro homem ser sincero e honesto com a mulher que tá com ele. Porque às vezes a gente perde muito tempo, né, em relacionamentos e com pessoas que não estão alinhados com o que a gente quer pra nossa vida. Agradeço muito a participação de vocês hoje no programa. Nos deram várias dicas. Gostei muito de vocês trazerem também a perspectiva de vocês, do relacionamento de vocês. E eu acho que me elucidou bastante em relação a essas questões masculinas. Vocês trouxeram também uma perspectiva muito madura, até para a idade de vocês. Muito obrigada, João e Felipe. Obrigado, Carol. Valeu, Carol. Obrigado. E esse foi mais um quadro do Amor Sem Filtros. Tchau e até a próxima.